Bom pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre infecções versus antibiótico. Só para relembrar que numa aula anterior nós falamos sobre antibiótico terapia profilática, que o objetivo seria prevenir uma infecção. Nós fizemos um comentário sobre antibiótico terapia profilática na endocardite infecciosa. Existe também antibiótico terapia profilática em procedimentos cirúrgicos ou em traumatismos na região facial. Não é o assunto também de hoje. Hoje nós vamos comentar sobre antibiótico terapia terapêutica, que o objetivo é tratar uma infecção já pré-existente. Tá? Quais são os principais quadros que nós encontramos infecciosos na cavidade oral? Seria o abscesso intraoral, o abscesso extraoral, o abscesso periodontal, a pericoronarite infectada e a osteomielite. O que seria o abscesso intraoral? Um aumento de volume, próximo, nesse caso aqui, próximo do fundo do saco vestíbulo, na parede vestibular do rebordo alveolar, aqui de coloração amarelada, né, que já está translúcido o conteúdo purulento que está no interior, provavelmente causado por um trauma nessa dentição decídua. Aqui a gente vê um quadro de abscesso extraoral, um aumento de volume submandibular do lado direito, um rubor, né, uma hiperemia, pontos amarelados. Sem fazer a palpação, só no visual a gente já consegue perceber, ter uma ideia que esse abscesso tem um ponto de flutuação. Essas zonas amareladas representam esse ponto de flutuação. O que é o ponto de flutuação? É um ponto que a gente já consegue fazer incisão para drenar esse abscesso. Tá? Abscesso periodontal, um quadro também infeccioso, né? Nesse caso, provavelmente relacionado a essa perda óssea, uma bolsa periodontal que infeccionou, levando a aumento de volume com secreção purulenta no interior. Quadro de pericoronarite infectada, normalmente nos terceiros molares inferiores, semi-inclusos, que um capuz de tecido gengival permanece cobrindo parcialmente esse elemento, devido à inflamação, acúmulo de placa, matéria orgânica, dificuldade de higiene, ocorre a inflamação, infecção, quadro doloroso, com secreção purulenta, trismo e fecha o quadro de pericoronarite infectada. E por último a osteomielite, né, que é uma infecção do tecido ósseo que pode ter um sequestro ósseo. O que é o sequestro ósseo? É um fragmento de osso, fica solto, ele vai sendo reabsorvido e fica um fragmento solto. Isso aqui é um sequestro ósseo. São quadros normalmente após algum procedimento cirúrgico, alguma extração que foi feita e que evoluiu de maneira insatisfatória. Então, como princípios do uso de antibióticos, é fundamental compreender que essas infecções são, em última análise, curadas pelo hospedeiro e não simplesmente por um antibiótico. Muitas das vezes não adianta simplesmente medicar o paciente com antibiótico e esperar que isso vai resolver o problema dele. Nós temos que fazer, às vezes, algum procedimento para ajudar o organismo a combater essa infecção, principalmente nos pacientes que têm quadro de imunossupressão. No caso dos diabéticos, dos HIV positivos, de pacientes de uso crônico de corticoides, de medicação imunossupressão, nos pacientes transplantados. Então, esses pacientes, quando apresentam um quadro de infecção, o cuidado tem que ser redobrado. Abscesso bom é abscesso drenado, com foco infeccioso removido. O que quer dizer isso? Aqui a gente tem um quadro, né, de aumento de volume, de uma coleção purulenta. Todo esse aumento de volume significa que no interior já tem uma secreção, já tem pus. Então, não basta medicar o paciente. O antibiótico, ele mata a bactéria, ele não remove o pus. A coleção purulenta está ali presente, nós temos que drená-la. Temos que fazer uma incisão e colocação de um dreno,
para ajudar o organismo a combater esse quadro infeccioso e reduzir esse volume. Só o antibiótico não consegue fazer isso. E qual seria a duração ideal do tratamento com antibiótico? Essa é uma das questões mais polêmicas que tem no uso do antibiótico. Hoje a gente atua mais ou menos dessa forma, que a duração é estendida de 2 a 3 dias após o desaparecimento das manifestações clínicas. Para fazer a posologia dessa forma, nós temos que manter um contato, uma reavaliação do paciente entre 1 e 2 dias, porque senão nós não vamos conseguir saber qual seria o momento certo de suspender esse antibiótico. Então, o correto hoje é a gente manter antibiótico de 2 a 3 dias após o desaparecimento dos sintomas e sinais clínicos, tá? E para isso tem que ter uma avaliação periódica desse paciente. Quando essa avaliação periódica não é possível, a gente lança mão do que é consagradamente realizado na prática odontológica, que é manter o antibiótico de 7 a 10 dias. Então, caso o controle clínico da evolução do processo infeccioso por meio das consultas de retorno não seja possível, recomenda-se o uso de antibiótico pelo período médio de 7 a 10 dias, de acordo com a prática clínica já consagrada. Tá? Temos essas duas opções, então. Devemos, sempre que possível, lançar a mão da monoterapia. O que é essa monoterapia? É usar somente um antibiótico, não ficar associando antibiótico nas infecções odontogênicas, nasquelas mais brandas, moderadas, de nível que o tratamento vai ser feito no consultório. A associação em odontologia é restrita a infecções mais graves, que evoluem de forma indesejada e normalmente indicada em terapia hospitalar. Então, as associações de 2 antibióticos, nós vamos deixar para aqueles quadros mais graves que vão ser tratados a nível hospitalar. E quando que essa infecção se torna grave? Quando que a gente vai saber que uma infecção está grave? Quando ela tem um progresso muito rápido, ele está evoluindo muito rapidamente. E o paciente começa a ter dificuldade de deglutição, dificuldade respiratória, alteração de voz, vai ter um envolvimento cervical, que seria isso aqui, ó, um edema, uma hiperemia a nível cervical, tá? E isso significa que o quadro não está evoluindo bem. O paciente vai ter febre acima de 38, pode apresentar sinais de sepsis. O que seria a sepsis? A sepsemia, né? Seria uma infecção generalizada que tem como alguns sinais uma taquicardia, uma febre, uma hipotensão. Um paciente com esse quadro apresenta trísimo. O que seria o trísimo? O paciente não consegue mais ter aquela abertura bucal habitual, ele fica limitado à abertura bucal. E esses pacientes vão ter um comprometimento geral no seu processo de defesa. Tá? Faz parte também desse quadro esse edema do assoalho bucal com elevação da língua. Então vem esse todo o quadro, dificuldade de deglutir, de respirar, alteração de voz. Esse quadro representa o que nós chamamos de angina de Ludwig, que é um quadro grave, né, que tem que ser tratado de maneira rápida, senão ainda pode levar o paciente a um óbito, e é relativamente comum, não é algo assim tão raro de acontecer. Então, nós temos que evitar também associar o antibiótico bactericida com o antibiótico bacteriostático, né? Os bactericidas, a penicilina, cefalosporina, metronidazol e gentamicina. E os bacteriostáticos, clindamicina, azitromicina, eritromicina e tetracyclinas. Então, sempre que possível, evitar associar o bactericida com o bacteriostático. É consagrado também na nossa odontologia a nossa terapia empírica. O que seria isso? É que nós já conhecemos quais são os micro-organismos que são os agentes prováveis de uma infecção bucal. Então nós já sabemos qual o antibiótico que vai atuar sobre essas bactérias. Então a gente já lança a mão do antibiótico de primeira escolha para as bactérias específicas da cavidade bucal. Na cavidade bucal nós temos mais de 700 espécies, as principais: os streptococcus aeróbios, anaeróbios, bastonetes gram-negativos. Tá bom? Isso chama de terapia empírica.
que no estágio inicial vão se predominar as bactérias aeróbicas. Com o transcorrer, com o passar do tempo dessa infecção, elas vão se predominar as anaeróbicas, e normalmente as infecções mais graves da cavidade bucal, elas vão ter em média 5 espécies de bactérias, vão ser um conjunto de bactérias, nunca vai ser uma bactéria só, tá? Aqui tem algumas das principais bactérias das infecções bucais. Aqui nós temos um exame que chama antibiograma. Quando que nós lançamos mão do antibiograma? Nas infecções de progressão mais rápida. Numa infecção pós-operatória, teve um procedimento cirúrgico e infeccionou. Seria ideal fazer um antibiograma. Infecções recorrentes, aquele paciente que tantos em tantos tempos volta com aquele quadro infeccioso, o antibiótico não está fazendo efeito muito bem. Nos pacientes imunocomprimidos, né, que não vão responder da melhor maneira com aquele antibiótico da terapia empírica, e quando nossa terapia falha. Então nós temos que lançar a mão do antibiograma. O que é o antibiograma? A gente faz a coleta da secreção da infecção, espalha numa placa de Petri, cada bolinha branca dessa representa um antibiótico, e aqui tem um meio de cultura. As bactérias vão crescer. Quanto maior for o halo de inibição de crescimento da bactéria, o antibiótico será mais efetivo. Então aqui que esse antibiótico seria o mais efetivo para essa infecção. Então já não é aquela terapia empírica. Aqui a gente vai com o antibiótico mais preciso para aquela infecção. Como que é o tratamento dessas infecções? Nós lançamos mão da antibiótico terapia, que é a penicilina, primeira escolha, às vezes associamos metronidazol, clindamicina. A gentamicina é mais a nível hospitalar, ela só tem de apresentação endovenosa. Faz parte do tratamento o calor, sempre calor, compressa ou bochecho, para facilitar a drenagem dessa secreção purulenta. Em seguida, nós realizamos a incisão, o dreno em uma sutura, né, no caso dos abscessos, e por último vem a remoção da causa, que normalmente é a causa dentária, né, que seria o tratamento, a extração desse dente, a endodontia, ou então o tratamento odontótico, a endodontia desse elemento. Mais ou menos nessa sequência, o tratamento das infecções. Nós temos a penicilina. A penicilina nós vamos usar ela em pacientes ambulatoriais com as infecções odontogênicas. O que seria o paciente ambulatorial? Aquele que é tratado no consultório. Ele está com uma infecção leve, não é nada muito grave e não precisa de internação hospitalar. São aqueles quadros de abscesso intraoral, da pericororalite, da osteomielite, que a gente consegue ainda tratar no consultório, tá? Quando o paciente não tem história de alergia, né, a gente vai lançar a mão da penicilina. E infecções com a duração inferior a 3 dias, são infecções que estão no estágio inicial ainda, tá? Nós temos a amoxicilina de 500 mg ou a amoxicilina associada ao clavulanato. Uma outra opção, né, nós temos a clindamicina. Também podemos lançar a mão dela nos pacientes ambulatoriais, nas infecções mais brandas, quando o paciente tem alguma história de alergia a penicilinas. A segunda opção é a clindamicina. E um grande diferencial dela é que ela atinge níveis altos no tecido ósseo. Então, para aquela, por exemplo, na osteomielite, uma das principais indicações da clindamicina seria na osteomielite. Nas infecções também, podemos usar ela nas infecções superiores a 3 dias, aquelas infecções que já estão mais cronificadas, que é o caso da osteomielite também. A prevalência do micro-organismo resistente à penicilina. Aqueles micro-organismos que já têm uma certa resistência à penicilina, a clindamicina ainda vai fazer um bom efeito, tá? A clindamicina, ela tem apresentação de 300 mg. Uma outra opção, a azitromicina, 500 mg. Também, da mesma forma, dos pacientes ambulatoriais, né? Ela é muito boa, também muito eficaz nas infecções respiratórias, que estão então relacionadas ao seio maxilar, uma comunicação bucosinusal,
né, uma cirurgia de levantamento de seio, tudo que envolve seio maxilar, uma boa opção seria a azitromicina. Também pode ser usada nos pacientes com história de alergias penicilinas, tá? É uma vantagem ter menor interação com outras drogas, a facilidade de posologia também, é um comprimido por dia, então o paciente adere mais a esse tratamento. Só que tem uma maior resistência bacteriana. A azitromicina ela costuma não ser tão eficaz em algumas bactérias. Temos também a cefalexina. Aqui a cefalexina ela já atua mais nas bactérias em pele. Então são infecções com risco de ser por via extraoral. A gente lança a mão da cefalexina. Ela vai ter uma reação cruzada, né, com as penicilinas, então se o paciente tiver alergia à penicilina, é bom evitar a cefalexina também. E também na cefalexina vai ter uma maior incidência de resistência bacteriana também. Temos o metronidazol, né, que vão ser mais indicadas nas infecções por anaeróbios, que normalmente estão nas infecções periodontais. Ela sempre vai estar associada a um outro antibiótico, nunca sozinha. Normalmente seria uma penicilina com metronidazol, tá? E, como eu falei anteriormente, ela está sempre... De novo, ficou bom não. Temos também então o metronidazol, que ela vai ser mais indicada nos pacientes com infecções por anaeróbios, tá? Ela sempre vai estar associada a um outro antibiótico, normalmente a penicilina. Nunca ela vai ser administrada isoladamente, sempre associada com penicilina. E ela tem uma eficácia maior nos abscessos extensos, naqueles extraorais extensos, porque a flora já é anaeróbia, e também nas doenças do periodonto. Nos abscessos periodontais, o metronidazol é bem eficaz. E por último nós temos a gentamicina, que ela é usada só a nível hospitalar, naquelas infecções mais graves, naquelas mais extensas, aqueles quadros de angina, de Ludwig, que eu comentei com vocês, e ela só tem também apresentação endovenosa. E quando que a gente não precisa lançar mão do antibiótico? Quando ele é desnecessário. Nos abscessos crônicos, bem localizados, para aqueles que, por exemplo, de uma necrose pulpar, que tem uma fístula a nível do periápse do alimento dentário e tem uma secreção ali bem discreta. Isso se caracteriza um abscesso crônico, que a gente consegue resolver, às vezes, simplesmente com tratamento endodôntico. Não precisa do antibiótico terapia. Tá? Abscessos reduzidos, situado do lado vestibular, naqueles abscessos periodontais, que envolvem um dente só. Alveolite seca, né, que a alveolite é aquela infecção que ocorre após a extração de um dente, que é bastante dolorosa. Nesses casos não tem necessidade de antibiótico, não tem indicação do antibiótico. E naqueles quadros de pericoronarite branda, que ainda não tem uma secreção, não tem aumento de volume, não tem um trismo, o paciente só tem um quadro doloroso naquela pericoronarite. Então ali o tratamento seria só manter a higiene, tá? O bochecho, clorexidina, escovação, não requer ainda uma terapia antibiótica. Por enquanto é isso.